Você certeza já pensou em fazer jejum intermitente, já fez, mas eu tenho plena certeza que você fez errado. E não tá dando certo. Bicho, tu tá passando fome e não tá dando certo. Vamos organizar esse negócio? Vamos lá? Vamos descobrir como é que faz para essa bagaça dar certo e eu conseguir emagrecer também com ela, certo? Você ficar com um falso magro, percentual de gordura lá em cima, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre isso agora. A primeira coisa que a gente tem que abordar aqui nesse vídeo é que o jejum intermitente é uma das estratégias que a gente pode utilizar ali para fazer a nossa perda de peso, nosso emagrecimento. Perda de peso não, nosso emagrecimento. Porque a gente pode perder peso sendo retenção, sendo músculo, a gente quer perder a gordura, tá bom? Porque a gente quer ficar bacana pro verão. Independente do verão, a gente quer ficar bacana, a gente quer estar com o corpo bom, a gente quer ter saúde sim, a gente quer estar com a autoestima lá em cima. Eu sei, isso é bom, é ruim não. Só não faça disso uma psicose. Isso é assunto para outro vídeo. Vamos focar aqui. O jejum intermitente, ele é um protocolo que a gente pode utilizar ali na dietoterapia. Mas ele não é mais eficaz do que a restrição calórica. A restrição calórica que eu falo é você fazer justamente uma redução no quantitativo do alimento, dos alimentos, né? Que você consome ali ao longo do dia. Então, quando você busca um nutricionista e você diz assim, olha, Eu quero perder o percentual de gordura que eu tenho, eu quero emagrecer, eu não estou satisfeito com esse peso, eu tinha X há 10 anos atrás, como eu sonho, Rafael, em voltar para esse peso que eu tinha há 10 anos atrás. então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer jejum intermitente. Né, Rafael? Não é melhor a gente fazer o jejum intermitente? E aí, qual é a minha resposta nesses casos? Eu digo, tá, a gente pode fazer um jejum intermitente. Veja só, a gente pode fazer um jejum intermitente. Mas será que é necessário? Será que você consegue? Será que o seu corpo vai ser bem adaptável a esse processo, a esse protocolo dietético? E daí, o que a gente pode ver, o que vê pela internet, o que escuta de casos são protocolos absurdos de jejum intermitente. E aí, por exemplo, a pessoa passa ali um período longo de fome, fica às vezes estressada, tem ansiedade, fica irritada, e quando sai do período do jejum e entra no período da ingesta alimentar, aí vai comer um hambúrguer, come um sorvete, toma Coca-Cola, enfim, come o que está querendo, entende? Querendo no sentido assim, come aquilo que dá mais prazer. É como se fosse uma recompensa pelo sacrifício feito. Só que isso traz algumas complicações além de dificultar a perda de peso. Traz complicações a nível mental, a nível psicológico mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque você vai entender que o jejum intermitente é como se fosse uma punição. Uma punição porque você engordou e não um protocolo dietoterápico. Quando você faz um protocolo de jejum e logo em seguida você começa a comer um monte de porcaria, o jejum intermitente que deveria fazer com que você tivesse uma redução nos estoques de gordura, porque o que é, né, e qual a função do jejum intermitente. Então vamos lá, a gente tem que meio que explicar o que é o jejum intermitente, né, para entender o porquê que fazer esse tipo de alimentação vai dar errado. O jejum intermitente ele tem como função fazer com que você utilize as suas reservas de gordura como fonte de energia. Porque quando você se alimenta ali ao longo dos dias e toda vez que você faz ingesta de carboidrato, esse carboidrato ele é utilizado para a produção energética e se ele tiver excedente, ele vai ser utilizado para armazenamento. Então, uma parte vai para glicogênio hepático. Se você for bem treinado, você for praticante de atividade física, uma parte também vai para glicogênio muscular. Mesmo se você não é treinado, vai para o glicogênio muscular, mas vai bem menos. E outra parte desse excedente vai para os adipócitos, vai para as células de gordura, vai para essa barriga, esse pneuzinho, isso que a gente não gosta, que é muito chato. E daí, o que é que acontece? Isso eu já falei em outros vídeos. Quando você faz um consumo de carboidrato, principalmente carboidrato simples,
sem fibra. Você faz com que o seu corpo, naquele momento que o carboidrato entra, ele precisa da insulina, né? A insulina é como o porteiro que abre a porta e a glicose, né, que é o produto final da digestão do carboidrato, entra na célula e é transformada em energia. Então, quando você faz um consumo em grandes quantidades, de modo repetitivo, ali ao longo do dia, ao longo das semanas, de coisas que são carboidratos refinados, então biscoito, bolo, pão, sorvete, chocolate ao leite, enfim, tudo isso, você faz com que no seu corpo haja um desenvolvimento de uma resistência insulínica. Então você fica dando picos de insulina, porque toda vez que você faz esse tipo de alimentação, seu corpo eleva muito a produção de insulina, então você, vou falar assim, bem no popular, você sobrecarrega o seu corpo na produção de insulina. Então ele fica resistente àquilo ali. Você está exigindo demais dele. E o que é que vai acontecer junto a essa resistência insulínica? Esse carboidrato em excesso também é transformado em triglicerídeos, que pode ser armazenado também a nível hepático, você começar a ter gordura no fígado, suas taxas de colesterol, triglicerídeos, tudo alterado, você começar a ser pré-diabéticos, a desenvolver a diabetes, enfim. E daí, onde é que entra o jejum intermitente aí? Onde é que ele pode ajudar? Justamente a retardar, a reverter essa resistência insulínica. Fazer com que, metabolicamente falando, o seu corpo ele melhore. Ele tenha uma ação bem melhor. Mas se você faz o jejum, protocolo de jejum, e logo em seguida você sobrecarrega o seu corpo com muita insulina, porque você comeu muita besteira, porque você comeu muita pipoca, muito sorvete, você tomou quase 1 litro de refrigerante, comeu hambúrguer, papapá, isso em grande volume, de modo repetido, você está enxugando gelo. Você melhora o perfil metabólico, principalmente o metabolismo glicídico, mas logo em seguida você volta a piorar isso, né, esse quadro, porque você induz picos de insulina ali no seu organismo. E eu não estou nem chegando a abordar a questão inflamatória que há nesses alimentos. E que o jejum intermitente também faz o controle, né, inflamatório. Porque acaba que o período de jejum, se ele é bem feito, né, ele faz com que o seu corpo também diminua a inflamação causada, por exemplo, por alimentos ricos em açúcar. Então, você desinflamando o seu corpo, você favorece o metabolismo. Você favorece a eficácia energética do seu corpo, certo? Mas se você logo em seguida come besteira, não adianta de nada. Não adianta, você pode fazer todos os protocolos de jejum intermitente que existem. Mas se você não faz bem feito, não adianta. E volto a reforçar a minha fala. É um dos protocolos, uma das abordagens que a gente pode utilizar na nutrição, na dietoterapia, visando o emagrecimento. Ele não é o único, ele não é o melhor, né? A gente, quando vai pegar artigos científicos, e geralmente comparam a restrição calórica, que é você reduzir a ingestão de calorias ao longo do dia, a restrição calórica é tão eficaz quanto a velha dieta. Eu estava falando isso com um paciente hoje. Às vezes a gente quer ir atingir o avançado, mas a gente nem passou pelo nível básico. E daí, então, como é que eu devo fazer, Rafael? O jejum intermitente. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Como é que deve ser bem feito o jejum intermitente para que você consiga atingir o objetivo ali e favorecer a redução do percentual de gordura, redução do peso corporal. A primeira coisa que eu vou falar, acabei de falar, mas você tem que fazer o básico. Você tem que se alimentar e se alimentar bem. Não é achar que eu não posso comer uma fatia de bolo mais nunca na minha vida. Não, não é isso. Você pode. Você só não pode viver comendo bolo todo dia. Há uma diferença gritante nisso aí, né? Você não pode ficar comendo bolo todo dia, todo santo dia. Então, como é que a gente pode fazer? Organize primeiro a sua alimentação no dia a dia, certo? Porque você organizando, você reduzindo a ingestão de carboidratos simples, você trocando eles por carboidrato você trocando eles por você trocando eles por carboidratos complexos, é bem melhor, obviamente. Aumenta a ingestão de proteína, aumenta a hidratação do seu corpo, começa a consumir frutas se você não consumia, se você consome,
aumente a ingestão de frutas, de verduras, ou seja, favoreça a dinâmica do seu corpo. Vai encaixando as peças, né? Vai encaixando as pecinhas bem no lugar adequado. Quando isso estiver bem encaixado, seu corpo estiver mais desinflamado, aquela retenção que lhe incomodava também vai diminuindo. E daí, você organizou a casa bem direitinho, ótimo. Já deu um passo super importante. Atividade física, faça, certo? O que é que eu falo em relação ao jejum intermitente no que tange a atividade física? Não faça exercício que exija muito. Não exija muito do seu corpo no dia que você fizer o jejum intermitente. No dia que você fizer o jejum intermitente, você pode fazer um aeróbico mais leve, mais tranquilo. Porque sim, você tendo um gasto calórico maior, você vai ter um déficit calórico maior e tende a você perder mais essa gordura. Aí, certo? O que é que você pode também fazer e observar? Aumentar a ingestão de água durante esse período, porque vai sim ajudar no controle da saciedade, vai bem hidratar as suas células, vai favorecer o metabolismo, certo? Metabolismo da oxidação dos ácidos graxos, da queima de gordura, enfim. E quando você voltar a se alimentar, filhinho, volte para aquele básico. Se alimente bem, se alimente de modo saudável. Né? Você tem uma alimentação saudável, você consegue controlar o fornecimento de energia, você não tem um excedente, você tem uma eficácia energética melhor. Vulgo, você acelera o metabolismo, como o pessoal gosta de falar. Certo? Então, o jejum intermitente é algo fantástico, mas ele precisa ser bem feito. Se não for bem feito, você só vai passar fome, se irritar e estressar os outros ao seu redor. E ficar com bafo. Não, brincadeira. Mas fica mesmo. Se você não faz bem feito, fica mesmo. E daí, como é que eu sugiro para os pacientes? Porque, enfim, todos nós temos demandas, exigências ali ao longo do dia, estresse de trabalho. Então, às vezes eu prefiro sugerir para eles que eles comecem o jejum, independente se 12, 14, 16, 18 horas, mas eles começam o jejum no período da tarde. Período da tarde, final da tarde, para que o sono da noite, o período noturno, seja contabilizado no quantitativo total do jejum. Ao invés de começar pela manhã. Você, enfim, comigo não daria certo. Eu passar o dia sem se alimentar, com fome. Não daria certo. Para mim, Rafael, não daria certo. Então, tendo como base a minha pessoa, a minha ansiedade, eu sempre sugiro aos pacientes que eu utilize somando o período noturno, que forçosamente você já vai ficar em jejum porque você vai estar dormindo. Então, utilize esse horário e junto com o seu nutricionista, não vou dizer assim, faça isso, faça aquilo, não. Cada caso é um caso. Pessoas que, por exemplo, gestantes, crianças, adolescentes, pessoas que têm diabetes, pessoas hipertensas, cada um vai ter um seu protocolo. E alguns não podem fazer de jeito nenhum mesmo, certo? Então, converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista, organize isso aí, faça bem feito. E daí, se isso é parte do seu projeto verão, no verão, olha, vai estar bem, bacana, desinchada, ali na praia, causando uma invejinha às amigas. Beleza? Então é isso.